Bom dia, Excelência. Meu nome é Igor Rengar, sou advogado responsável aí desse processo da Cargill contra o Conceito Logístico. Inicialmente, gostaria de expor à Sua Excelência o fato que eu verifiquei ter ocorrido um pequeno erro material no tocante às datas descritas na petição inicial. E, nesse sentido, eu gostaria de, primeiramente, me excusar por este erro, ressaltando que os fatos aconteceram no ano de 2021 e não 2022, como eu havia descrito. Erro material que não altera em nada a descrição dos fatos. Pois bem, antes de eu adentrar na ocorrência dos fatos em si, da petição, por ser um caso muito específico, eu gostaria de trazer, de maneira resumida, Excelência, a sequência de procedimentos necessários para que o nosso serviço seja devidamente realizado com a correta cobertura de seguro, tá? Com base nisso, tomei a liberdade de criar aqui um mapa mental com compartilhamento em resumo dos fatos de maneira imediata, tá? Pois bem, vamos lá. Linha do tempo do furto deste caminhão. Antes da gente iniciar, vamos para o primeiro, né, sequência de procedimentos para realização da cobertura por parte da seguradora. Inicialmente, a Cargill ela envia uma ordem de serviço para que a empresa tomadora de serviço, de transporte, no caso do conceito, consiga realizar esse procedimento de maneira adequada, né, de modo a cumprir aí a cobertura necessária pelos fatos. Perfeito? Bom, em seguida, a gente, né, com base nas informações, destina o veículo para a realização da carga. Para que a gente destine o veículo, né, o requerimento ele tem que ser feito através da plataforma Load. A plataforma essa disponibilizada pela Cargill, ok? Segundo as normas de onboarding deles, e em cima disso, que a gente consiga de fato exercer a atividade e entregar um veículo, por exemplo, consiga compor o diâmetro da carga, capacidade de transporte das toneladas necessárias, destinado ao transporte que vai ser feito. Acontece, tá? Que a gente recebeu as informações da carga, algumas notas, mas que ainda precisavam da realização de um procedimento de pré-cálculo dessa nota. Pré-cálculo, ele é uma estimativa do valor de transporte, ok? Após o fornecimento de todos os dados, em especial o valor dessa nota, vai ser feito o espelhamento, o monitoramento da carga, devendo acontecer o aceite da seguradora para tanto. O que ocorre? Nas regras de seguro RT e TRC, existem três metodologias de monitoramento de carga. Com cargas até R$ 150.000, não é necessária a realização de rastreio do veículo para que haja a cobertura, não sendo nosso caso aqui. Ok? Para cargas com valor compreendido entre 150 a R$ 250.000, já se torna obrigatória a realização desse monitoramento. E para cargas cujo valor é acima de R$ 250.000, é obrigatória a realização do procedimento de autorização especial da seguradora para a realização desse transporte. Ressalto, Excelência, que este procedimento ele necessita, segundo as normas da pólice que nós apresentamos aos autos, um prazo de 3 dias úteis para que a seguradora consiga cumprir com o determinado, de modo a criar o monitoramento, estabilizar e determinar o procedimento de rota, a qual tenha menor risco de sinistro. Ok? Pois bem, passado esse ponto, após autorização por parte da seguradora, com o envio do pré-cálculo da nota para a precificação correta do frete, né, conforme estabelecido
pela empresa de seguros, de modo a garantir a integridade do transporte. Feito todo esse procedimento, a gente tem o real valor da nota, o real valor do produto. A gente calcula o frete pela distância que vai ser percorrida com a rota destinada para o transporte desse veículo, tá? Em cima disso, né, com base nessas notas, são emitidas as notas fiscais eletrônicas, caso necessitem de alguma retificação, elas serão feitas, e, em especial, o comunicado de transporte para a realização dessa carga, tá? Mediante o manifesto feito para a seguradora, que compreende toda a documentação que demonstra a regularidade dessa carga, ok? Pois bem, feito esse procedimento, autorizado pela seguradora, né, nosso veículo, que já foi enviado preteriamente mediante a solicitação de ordem de serviço para a DOCA do cliente, que é em outra cidade, outra comarca, né, para que ele chegue a tempo da destinação do início do transporte, ele fica aguardando o procedimento de onboarding, né, que é de carga do veículo. Feito esse procedimento, né, ele se baseia na verificação da integridade do veículo, se o veículo está destinado a conseguir transportar aquela carga, se ele tem capacidade para tal transporte e tudo mais. Bom, né, após ser autorizado, né, o veículo ele acessa o pátio da empresa, no caso a Cargill, onde é feito o checklist. Esse checklist é para ver se condição do veículo, se ele está dentro dos padrões, se está com manutenção em dia e afins, né? Após a ocorrência desse procedimento, né, é verificada essa condição de segurança e ele é determinada a ordem de coleta dentro da portaria da Cargill, né, na DOCA. E assim ele é abastecido para início do transporte. Como ele é in loco, né, e nós enviamos o motorista, por óbvio, após a carga do veículo, onde a gente presume que, através de todos esses procedimentos, seja tudo em ordem de maneira regular, o motorista ele já tem a ordem pretérita para abastecido iniciar a viagem. Pois bem, então, assim, após realizada a carga, né, deve comunicar à parte autora todos os dados do veículo abastecido, com todas as informações e todos os itens que foram incluídos na boleia do veículo, na boleia do caminhão. Caso haja alguma alteração de carga, pode acontecer por alguma falha humana, é necessária a comunicação imediata, para que a gente possa comunicar à seguradora para que a seguradora faça a reanálise do risco e assim o veículo ele esteja com a cobertura em dia. Caso esse comunicado não ocorra, pode acontecer do veículo, né, não ter o seguro de transporte, que a gente chama de RT-TRC. Perfeito? Pois bem, né, depois que todos esses procedimentos são feitos, né, o veículo está apto a realizar essa jornada até o destino contratado. Perfeito? Bom, vamos lá. Agora vamos aos fatos. Perfeito? No caso concreto, Excelência, a ordem dos fatores foi um pouco diversa da determinada no procedimento de onboarding. Ok? Vamos lá. Em 20 de novembro, a Conceito Logística recebe algumas notas fiscais de mercadorias para a realização do transporte. Essas primeiras notas fiscais não têm especificamente o valor total e a quantidade total de toneladas. Com isso, né, nós enviamos o nosso motorista para a localidade, para início da jornada. Ok? Pois bem, nos foram enviadas notas fiscais com essas numerações, 8176, 8178, 8179, 8180, 8181, totalizando uma carga de 24 toneladas, aproximadamente. Nós enviamos o veículo
mesmo sem ter recebido os comunicados de transporte exigidos pela NTT. Os comunicados de transporte são feitos pelo proprietário da carga, ou seja, Cargill. Perfeito? Nós não recebemos, mas para cumprir o prazo, pois é necessário o início da jornada no dia 25 de novembro, nós já enviamos o caminhão. Como nós trabalhamos desde 2019 com a empresa, já é de praxe fazer esse procedimento. Pois bem, no dia 25, que era a data destinada para o início da carga, né, do procedimento de onboarding, né, ah, nós estávamos aí com o seguro correto, aguardando uma carga de até R$ 250 mil. E recebemos aí os comunicados entre as 16 horas e 17h29 com as seguintes informações. Aí são os comunicados de transporte da carga. Não nos foi enviado anteriormente. Ou seja, nos foi enviado posteriormente a realização do abastecimento do veículo, que já estava à disposição da empresa. Com isso, nós não tivemos o tempo hábil exigido pela seguradora para a cobertura do transporte de carga. E aí, nós concluímos, pela soma aqui das notas dos CTEs enviados, que se tratava de uma carga com valor de R$ 283 mil aproximadamente, gerando diversos transtornos e a gente correndo atrás da seguradora para tentar fazer a cobertura desse valor. Perfeito? Ah, lembrando que ela exige aí esses 3 dias úteis. Contudo, nós solicitamos para que o nosso motorista aguardasse a realização da conferência e a Cargill, por ter uma alta rotatividade na doca dela, ela determinou que o veículo ficasse já fora do estabelecimento deles, fora da doca, que guardasse para fora. Então, assim, na cabeça do motorista, uma vez que foi determinado a saída por parte da doca, por parte da Cargill, inicia-se a jornada, né? Pois bem, acontece que no trajeto entre final de novembro e início de dezembro, houve um imprevisto, o veículo ele veio a sofrer uma manutenção não prevista, né? Teve um problema. Ele ficou aguardando por alguns dias e quando ele retornou à viagem, no dia 2 de dezembro, ele veio a ser, conforme o boletim de ocorrência, sofrer a ocorrência de roubo, onde o motorista ele foi abordado por 3 bandidos armados que o fizeram ingerir algum tipo de entorpecente que o fez perder a consciência. E quando ele recobrou a consciência, ele verificou que as notas, os CTEs, as mercadorias, a boleia do caminhão, né, o baú tinha sido roubado. E ele imediatamente, no dia 4 de dezembro, fez o boletim de ocorrência. Podemos observar, Excelência, que neste boletim de ocorrência, conforme juntado aos autos, existem informações valiosas, as quais demonstram que a nossa empresa, a todo momento, recebeu informações somente de uma carga inferior à cobrada por parte da Cargill. Se não, vejamos. Não só. Vou interromper aqui o compartilhamento só um minuto. Ah, deixa eu colocar aqui no PJE. Peço só para guardar um minutinho. Desculpa tomar o tempo, Excelência, mas é de extrema importância esse detalhe para que a gente frisasse aí a ocorrência, tá? Pois bem, segundo o relato do motorista, vou compartilhar aqui o boletim de ocorrência. Segundo o boletim de ocorrência, tá? O motorista carregou, no dia 25/11, 24 toneladas de produto. E é importante frisar na quantidade de toneladas. Essa quantidade de toneladas é a soma das notas fiscais e CTS que nós recebemos no dia 25 de novembro. Ou seja, o motorista
ele tinha ciência que ele estava transportando 24 toneladas, que é a correta soma das CTS que nós enviamos, né, de produtos alimentícios variados, com saída na cidade de Goiânia, sede da Cargill, com destino na cidade de Contagem, Minas Gerais, onde é a sede da Conceito Logística. Viagem no dia 2 de dezembro, por volta das 5 horas, devido a um problema mecânico no veículo, por volta das 3 horas da manhã, na cidade de Cristianápolis, Goiânia. O motorista parou para urinar e foi abordado aí por 3 bandidos, conforme descrito anteriormente, sendo roubado o celular, né, a carga e as notas. Então, em cima disso, ele foi largado, né, ele ingeriu a bebida entorpecente, depois largado na cidade de Lusiânia. Ou seja, tá? Por que que eu frisei essas 24 toneladas? Após a ocorrência desse fato, o Ricardo Cargill, a mesma veio cobrar mercadoria com uma soma de toneladas superior à comunicada, tanto pelo nosso motorista quanto pelos CTS enviados no dia 25. Então, cuja soma dos valores está ali entre R$ 283.000 e R$ 305.000. Eles nos cobraram notas em cima de um valor de carga de R$ 483.000, quase R$ 500.000. Fato esse que jamais chegou ao nosso conhecimento, nem mesmo do motorista, que de boa fé, sem contato conosco, fez o boletim de ocorrência informando que haviam sido roubadas 24 toneladas, que é a exata soma das notas do CTS enviadas para nós. Então, nesse sentido, nós da Conceito, desde o ocorrido em dezembro até aproximadamente meados de maio do ano de 2022, já retificado o erro material da data, tentamos negociar com a empresa Cargill diversas vezes a cota parte da nossa responsabilidade, uma vez que, até certo ponto, nós entendemos que parte, né, da mercadoria referente àquela que a gente conhecia, a gente tinha ciência, deveria ser, de fato, ter algum tipo de ressarcimento referente à franquia. Pois bem, negociamos com a Cargill, emitimos um termo de responsabilidade, né, que eles nos obrigaram a assinar. E digo obrigaram, por quê, excelência? Nossa empresa, ela trabalha mediante faturamento dos transportes realizados, mas infelizmente a Cargill, que era nossa principal cliente, estava retendo um valor de R$ 183.000 de faturamento, impedindo e inviabilizando a operação da nossa empresa, que depende desse faturamento para poder continuar operando, fazendo com que nós atrasássemos receitas de pagamento de funcionário, impostos e muitas outras obrigações acessórias decorrentes da nossa atividade. Então, em cima disso, em cima desse efetivo prejuízo causado pela Cargill, nós nos vimos na impossibilidade de manter a nossa operação, a não ser que nós recebêssemos parte desse valor. E, em cima disso, foi feito um acordo. Esse acordo onde a Cargill reteria R$ 100.000 a título de cota participação do seguro para cobertura da carga, que foi coberto pela segunda ré. E nós receberíamos aí o valor remanescente de R$ 83.000. Dito e feito, fizemos o acordo, eles retiveram R$ 100.000 do faturamento e, em seguida, nós recebemos o valor, a quantia necessária para a manutenção da nossa atividade. Ato contínuo, a seguradora ré, né, a segunda ré, passou a nos cobrar a ocorrência aí do faturador, como se nós fôssemos responsáveis pelo ocorrido, né? A título de regresso. Portanto, o cerne da discussão é de quem tem, qual a culpa de
responsabilidade na ocorrência, na concorrência do caso fortuito, que foi o roubo. No nosso entendimento, nós não devemos pagar mais qualquer valor à empresa ré, nenhuma das duas, pois fomos coagidos devido à retenção indevida de valores a realizarmos esse acordo, acreditando que o problema seria encerrado. E, posteriormente, recebemos aí essa cobrança. No nosso entendimento, pela quebra de procedimento imposto pela própria segunda ré Cargill, inicia-se aí fatos subsequentes que geraram aí a ocorrência desse prejuízo financeiro. Bom, se não fosse a falha de comunicação e a ocorrência dos comunicados, não pela plataforma Load, mas pelo e-mail, e caso tivessem sido enviados notas suficientes para a realização do procedimento em tempo hábil por parte da empresa autora, nós teríamos conseguido fazer a cobertura de maneira correta. Não foi possível por determinação da Cargill, pelos prazos de entrega por ela prometidos ao seu cliente e determinação de início de viagem por parte dela. Esse é o primeiro problema. Não tivemos tempo hábil nem documentação necessária para a realização do manifesto perante a seguradora, o que acarretou aí na não cobertura do seguro. Segundo ponto, a realização de uma carga sem o conhecimento exato dos valores que estavam sendo devidamente carregados no veículo. Em cima disso, a gente tem que, como prova, que o próprio motorista ele não tinha ciência do valor total, somente a tonelada. E a tonelada é a exata soma das notas que nós apresentamos e recebemos nos e-mails. Fato esse incontroverso. E, por último, e não menos importante, a ocorrência do fato de uma cobrança de notas às quais que nós não tínhamos conhecimento. E, segundo a Cargill, e não há prova disso nos autos, realizou a carga no veículo que foi roubado, o que nos gera aí essa suspeita de irregularidade, como se eles tivessem de má fé, imputando a nós a responsabilidade de uma carga que efetivamente não foi roubada. E nós temos, em contrapartida, a retenção indevida de valores como parte hipossuficiente dessa relação, uma vez que a gente depende do faturamento do serviço prestado para a manutenção da nossa atividade. Então, Excelência, eu gostaria que ficasse claro que, dadas as circunstâncias, a quebra de procedimento necessário para a cobertura do seguro, pela ausência de informações corretas com relação ao valor total da carga, a pesagem e dimensão necessária para a realização da cobertura de forma correta, partiu por parte da empresa Cargill, que por uma quebra de próprio procedimento interno de auditoria e compliance, concorreu com a culpa do ocorrido. Entendemos que a não cobertura surgiu por parte da quebra de procedimento deles e gostaríamos que isso fosse motivo ensejador pelo não pagamento do direito de regresso da seguradora, uma vez que a própria segurada deles quem concorreu com o dano. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a oportunidade, fico à disposição e, a partir de agora, abaixo dessa petição, serão expostos os motivos pela impugnação necessária para a manutenção do processo, com a exposição das provas necessárias para a procedência dessa demanda. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.